E aí, gurizada, tudo certinho? Essa aula é sobre membrana plasmática. A membrana plasmática é um envoltório celular comum a todas as células, sejam elas células eucariontes ou sejam elas células procariontes. Mas qual é a estrutura da membrana e para que ela serve? A membrana plasmática está revestindo a célula. Se ela está revestindo a célula, ela está protegendo a célula. Protegendo de que maneira? Selecionando aquilo que entra e aquilo que pode sair da célula, no que a gente chama de permeabilidade seletiva. Ou seja, a membrana ela não é impermeável. Tem coisas que entram e tem coisas que saem, mas não é tudo que entra e também não é tudo que sai. Então te liga nas funções da membrana plasmática. Ela protege, reveste e seleciona o que deve entrar e o que deve sair da célula. A estrutura da membrana é basicamente lipoproteica, proteínas e lipídios. Os lipídios, a grande parte dos lipídios da membrana são chamados de fosfolipídios, no qual tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. Essa cabeça polar, ela tem afinidade com a água, então ela é hidrofílica, e a cauda é hidrofóbica. Graças a essa característica dos fosfolipídios, formam-se as membranas, no qual as cabecinhas ficam em contato com a água, seja na parte externa da célula ou na parte interna da célula, e a cauda apolar fica longe da água, cauda com cauda, e as cabeças hidrofílicas vão ficar em contato com a água. As proteínas, elas têm diversas funções, entre elas o transporte. Muitas substâncias só vão passar pelas proteínas de membrana. Então te liga no esqueminha que eu preparei para ti e curte aí. Então aqui está, gente. Temos uma célula eucarionte animal e dessa célula retiramos uma partezinha da membrana e projetamos ela aqui. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, mas que membrana complicada, cheia de estrutura. Sim, essa é uma das fotos na internet que eu encontrei que é a mais completinha, que mostra todas as possibilidades que podem cair aí no Enem para você. Então repara bem, esse é o modelo proposto por Singer e Nixon. Ele foi proposto em 1972 e eles utilizaram uma palavra chamada mosaico fluido. O que esses dois carinhas quiseram dizer com mosaico fluido? Eles quiseram dizer que todas estas moléculas que estão aqui, elas estão livres, ou seja, elas podem se deslocar. Tanto essa grande proteína ela pode vir para a esquerda, para frente, para trás, como também cada um dos fosfolipídios podem se deslocar facilmente entre eles mesmos. Portanto, é graças a essa característica que todas as membranas são representadas onduladinhas, assim. Tanto é que se você pegasse e desse um peteleco numa célula, ela iria dar aquela deformadinha e rapidamente iria retornar para sua conformação original. Isso graças às propriedades destas moléculas que tem aqui, no qual tem uma extremidade com afinidade com a água, chamadas então de hidrofílicas, e uma outra extremidade hidrofóbicas, que é o caso dos fosfolipídios que a gente tinha mencionado. Olha aqui, ó, cabecinha com afinidade com a água, então tanto no citoplasma tem água, quanto fora da célula tem água. Essas cabecinhas vão ficar para dentro ou para fora da célula. Professor, o que passa pela bicamada de fosfolipídios? Pela bicamada de fosfolipídios, pode passar o CO2, que vem lá da respiração celular de dentro da célula e vai embora para a gente eliminar pelos nossos pulmões, ou também pode entrar o O2 livremente aqui pela bicamada, o oxigênio que vai lá para a respiração celular. Outras moléculas, como a água, também podem passar pela bicamada de fosfolipídio, mas aí ela demora muito, é muito complicado, não é tão fácil a água passar por aqui. Portanto, existem algumas proteínas, inclusive que foram descobertas agora, fazendo menos de 15 anos, que são chamadas de proteínas aquaporinas, que daí faz com que a água passe mais facilmente pelas proteínas, entrando assim na célula ou saindo. Então vamos lá, gente.
temos aqui outras estruturas chamadas proteínas. Tá vendo que tem essa do meio, essa aqui da esquerda e essa da direita. São 3 formas diferentes de representar a mesma proteína. Ora, no teu desenho vai vir assim, que é, né, formadinha ela completinha, bonitinha, redondinha. Só que, na verdade, as proteínas não são bonitinhas assim. Elas são todas enroscadinhas em si mesmas. Então, ela pode vir também representada nesta forma. Ou pode vir representada na forma aqui da esquerda, que é como se ela tivesse sido cortada ao meio e, consequentemente, está mostrando o canal proteico, por onde passam moléculas. Então, vamos lá, gente. O que pode passar pela proteína? Podem passar moléculas um pouco maiores e também podem passar elétrons. Então, as proteínas facilitam a passagem de moléculas importantes para a célula. Essas proteínas completinhas, que vão de uma extremidade à outra da membrana, são chamadas proteínas integrais ou transmembrana. Obviamente, porque está atravessando a membrana. Porém, existem outras proteínas que elas não atravessam a membrana. São chamadas proteínas periféricas ou ainda proteínas extrínsecas. Essas proteínas aqui podem estar tanto internas à célula, ou seja, na parte da membrana que está voltada para dentro da célula, ou para fora da célula. E a função dessa proteína é a função enzimática. Ela vai acelerar algumas reações da tua célula. Outra estrutura muito importante são essas coisinhas amarelas aqui, que são gorduras. Essa gordura é chamada de colesterol. E qual é a função do colesterol? Por que o colesterol está na minha célula? Eu quero eliminar esse colesterol para mim não morrer aí do coração. Não, gente, o colesterol só faz mal se ele for em muito excesso. Porque, repara bem, essa molécula de colesterol aqui, ela tem uma função muito importante. Ela torna a bicamada de fosfolipídio menos sujeita a deformação. Então, ela dá um pouco mais de rigidez para a bicamada de fosfolipídio. Outra estrutura importante são estas bolinhas aqui, que ora está associada a proteínas e ora está associado aos lipídios. Aí, quando estão associados às proteínas, a gente chama de glicoproteína. Glico vem de glicose, de açúcar. Então, é um açúcar relacionado com proteínas ou o mesmo açúcar, glico, só que dessa vez relacionada com os fosfolipídios. Eles formam uma estrutura que a gente chama de glicocálice, que muitos livros consideram, certamente, como um outro envoltório celular presente não em todas as células existentes. Portanto, é um outro envoltório celular. Estão aqui, todas essas bolinhas aqui. E qual é a função do glicocálice? O glicocálice ele tem função, primeiro, de proteção da célula, inclusive proteção mecânica, impedindo que as células se colidam, se choquem. Outra função importante do glicocálice é reter nutrientes. Moléculas, por exemplo, de glicose ficam presas aqui nessas moléculas de glicoproteína e glicolipídios para entrar na célula quando a célula precisar dessa glicose. E outra função muito importante é o reconhecimento celular. Quando você recebe um órgão, esse órgão ele tem que ser reconhecido pelas outras células do teu corpo, senão ele é rejeitado. E quem faz o reconhecimento são essas estruturas, né? É o glicocálice. E para finalizar, alguns desenhos podem vir representar essas faixas aqui, né? Essas faixas a gente chama de filamento de citoesqueleto. O citoesqueleto, ele dá forma à célula. Está falando, né? Esqueleto, ele sustenta, ele dá forma para a célula. Agora, depois de ver essa estrutura dessa membrana bem completinha, olha essa aqui.
que barbada! Com certeza, quando você olhar essa fotinha agora num exercício, você vai ver que olha como é simples. Aqui é a proteína, a bicamada de fosfolipídio com a sua parte hidrofóbica e a sua parte hidrofílica, o glicocálice e outras estruturas que elas podem vir. Então agora você mata. Dá uma pausa nessa figura e relembra tudo que eu disse. Gente, eu não posso deixar de falar também em outro envoltório celular que fica externo à membrana plasmática, que é a chamada de parede celular. Ela confere rigidez às células que as possuem. Célula animal não possui parede celular. E ela é permeável, ou seja, as moléculas passam livremente pela parede celular. Então aqui ó, está a parede celular e mais interno um pouco a membrana plasmática, que é muito comum na célula vegetal e também é comum nas bactérias, né? Então, aqui em amarelinho está representado a parede celular, em verde a membrana plasmática. Só para constar, quais são os seres vivos que possuem parede celular? Todas as plantas, algumas bactérias, alguns fungos e alguns protozoários. Nas plantas, a parede celular é formada por celulose. Nas bactérias, por peptídeo glicano. Nos fungos, quitina e nos protozoários por sílica. Tudo certo? Tudo tranquilo? Espero que tenha gostado da aula. Se ficou qualquer dúvida, escreve aí embaixo. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.